Este programa não faz apologia às drogas, e as opiniões dos entrevistados não refletem a opinião dos produtores do programa. As drogas fazem mal à saúde e à família. Usando drogas você deixa o craquinho muito triste. Oi, amiguinhas, tudo bem com vocês? Aposto que não estava se aguentando de saudades de mim, né? Pois cá estou novamente, seu amiguinho, Craquinho! Hoje é um dia glorioso para nosso programa. Digo mais, é um grande dia na história dos talk shows, pois estamos na presença de uma das personalidades mais polêmicas do nosso país. Ele, que desde muito jovem ganhou o Brasil com seu carisma e talento, e no decorrer de sua vida passou por muitas desventuras, chocou o país com histórias dignas de um filme de Hollywood. Meu convidado especial de hoje é ninguém menos que o grande Rafael Vira! Tudo bem com você, Vira? Tudo jóia, Craquinho. É um prazer estar aqui, né? Vou aproveitar e fazer um trocadilho, né? Eu, o ex-craqueiro com craquinho, né? Então a gente brinca. Não encoste em mim, por favor, hein? Vou fumar você. Meu Deus! Rafael, fala pra gente! Você começou a trabalhar desde muito jovem, atuando em publicidade. Como foi esse início da sua carreira? Bom, Craquinho, eu comecei a trabalhar com televisão aos 9 anos de idade. Eu cismei, eu tava vendo televisão em casa e eu vi os comerciais de TV, eu vi aquelas crianças, umas crianças chatas, que não sabiam falar, nossa, que moleque ruim, se fosse eu faria desse jeito. Falei, mãe, eu faço melhor que esse moleque aí, me põe pra fazer comercial que eu vou fazer comercial. E assim comecei a fazer comerciais de TV, muitos, né? Aí na época ficou eu e o Rodrigo Faro, e a gente que dominava esse mercado de comerciais, tudo. Então era muito engraçado que quando chegava eu e ele num teste, a rapaziada ia toda embora. E eu comecei, fiz teatro profissionalizante, né? Fiz com a grande e falecida, saudosa Célia Helena, né? Eu me formei com ela. E mais ou menos quando eu tinha 11 para 12 anos, eu fui chamado pela agência para integrar, fazer o teste para um grupo novo que o Gugu estava fazendo. E ia chamar Polegar, tal, papapá. E eu fui fazer uma entrevista, né, com o Gugu e com o Carlinhos, que era o diretor da Promoarte na época. Eles falaram, você sabe cantar? Eu falei, sei. Você sabe tocar? Eu falei, não, mas eu aprendo rápido. Se eu entrar numa aula, eu aprendo rápido. Eu já tinha cara muito conhecido, eu fui o primeiro a entrar pro grupo. E aí foi naquela loucura, boys band, né, mais de 5 milhões de discos vendidos. Nessa época, eu já curtia Dire Straits, eu curtia Pink Floyd, eu tinha bom gosto. Sabia que eu tava entrando numa boys band, sabia que era uma coisa comercial, feita mesmo para vender, com um sucesso assim, né, programado, né, uns 5, 6, 7, 8 anos, que foi mais ou menos o que durou mesmo. E depois o final. Né, mas foi bem bacana, foi o que me revelou e pôs meu nome nacionalmente conhecido. Por que você saiu do grupo Polegar? Eu saí por causa que eu me envolvi, né, mais ou menos. Eu conheci as drogas muito cedo. Então, antes de entrar pro Polegar, quando eu tava entrando, foi quando eu conheci as drogas. Tava de baladinha, né, matinê, a gente ia, os caras misturavam benzina, a gente misturava benzina com babalu pra cheirar o negócio, cheirava cola, né, bebia. Aí eu comecei a fumar maconha e tudo, mas eu já conhecia as drogas. Mas aos 15 anos, né, eu já tava com muito sucesso no Polegar, eu tive uma namoradinha mais velha, na época acho que eu tinha 15 anos, mais ou menos, ela tinha 18. E ela cheirava. E eu experimentei e, imediatamente eu me tornei um dependente, né? Porque né, eu tenho amigos hoje, que os caras cheiram socialmente, usam a droguinha deles socialmente, mas é uma roleta russa, porque do mesmo jeito que o cara pode dar um tiro e ficar de boa, né? Pode acontecer que nem aconteceu comigo. E com 15 anos mesmo, eu tive a minha primeira internação. Né? Hoje eu tô com 43 anos, 15 anos, foi 28 anos atrás. 28 anos atrás não tinha hoje clínica de dependência química, olha, pipipi, comunidade terapêutica, nada. O dependente químico era tratado como doente mental, como doente psiquiátrico.
Então, o cara que era dependente químico, além de ser uma baita de uma vergonha na época, né, meu? Puta, ter um filho drogado, né, dependente, viciado, mas você ainda ia pra merda pra uma clínica psiquiátrica. Eu com 15 anos fui pra uma clínica psiquiátrica, onde, meu, imagina, eu fazendo sucesso, caramba, meu, eu de avental, tomava choque 2 vezes por semana, porque eles acreditavam, né, num negócio de neurônio, cacete. Então, foi uma coisa bem pesada e chocante pra mim, né? E a partir daí foi piorando, né? Porque aí eu fui pro pó, aí do pó, meu, eu peguei e comecei a usar cocaína injetável, aí eu fui desgringolando e fui pro crack. Ai, 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 começou a abusar de mim. Né? Aí fui pro crack. E aí desgringolou de vez, aí o pessoal, né, já não tinha mais como esconder, eu era líder do grupo, cantava, né? Era um dos caras que tinha um fã-clube muito grande, e eles foram me dando oportunidades. E até que um dia o Gugu chegou, junto com outro diretor lá, com o falecido Carlinhos, falou assim, meu, ou você para ou você vai sair do grupo. Eu falei, meu, eu saio do grupo, entendeu? E eu saí do grupo, né, eu tava muito envolvido, tava escravo mesmo do negócio, tava pesado, e eu optei por sair do grupo e, meu, fui me afundando, troquei tudo, né? Que as pessoas falam, nossa, meu, você trocou seu tênis, puta, igual a história do meu filho. Meu, a história do dependente, do viciado, é a mesma, né? Pra todo mundo, não é porque eu era artista, era conhecido, que eu não trocava minhas coisas. Eu troquei tudo, minhas roupas, tudo, eletrônico, tudo, peguei joia da minha mãe, tudo. Até um ponto que eu fui morar na rua. E, meu, eu acabei indo morar uns 4, quase 5 meses debaixo do viaduto da vereador José Diniz, ali no Brooklyn. E me acabei, né, no crack e para me sustentar, né, eu comecei o quê, meu? A roubar, né, comecei a traficar, tudo para sustentar o meu vício. Então foi nessa trilha, né, meu, me destruindo, várias overdoses, eu tinha muitas convulsões, né, às vezes 6, 7, 8 convulsões durante o dia pelo abuso do negócio. Tava fumando 70 pedras de crack, fumava 70 parentes seu, craquinho. 70, você levava 70 e ó... Que história triste, não faça mais isso, Rafael. Não, isso aí ninguém merece isso. Desde jovem, você já era ultra baladeiro e namorador. Algumas das suas namoradinhas mais famosas da época eram a Simone, do Balão Mágico, e a atriz Cristiane Oliveira, na época, sucesso com a novela Pantanal. Elas eram bem mais velhas que você. Como eram esses relacionamentos? A Simone era mais nova. Na época eu acho que eu tinha, sei lá, 16, ela tinha 14, eu tinha 17, ela tinha 15, alguma coisa assim. Mas a Simone foi muito engraçado, né? Porque eu era fã da Simone, meu, sabe? Quem não era fã, E aí daqui a pouco a gente se vê ali namorando. A Cristiane Oliveira foi meio doideira mesmo, foi uma coisa que até chocou, mas pra mim não, porque, meu, né, uma coisa que chocou porque ela era muito conhecida, ela era 9 anos mais velha que eu, então, tipo, eu tava com 16, ela tava com 25. Então, mas rolou, a gente ficou junto aí quase 3 anos e depois finalizou. Ela chegou pra mim e falou, meu, eu a droga. Eu falei, ô, filho, arruma tuas coisas e vai embora que... Meu Deus, você era droga. Mulherão pela droga. Pra você ver o estado que eu tava comprometido com o negócio. Pois é. Rafael, você lançou um livro muito legal, contando toda a história da sua vida. Foi, bem bacana. Eu li o livro e fiquei muito impressionado. Esse aqui, ó. Tá vendo, Caquinho, ó? As Pedras do Meu Caminho, bem legal, foi escrito pela Sônia Abrão, né, amiguinha? A Sônia, ela caprichou, né? O livro ficou, né, aí 6 meses entre os 10 mais vendidos do Brasil. As pessoas, às vezes, se limitam, né, em pensar assim, porra, a vida do cara, mano, foi polegar e noinha no meio da rua. E minha vida foi muito mais que isso, né? A imprensa, ela divulgou o que interessava divulgar, né? Por que hoje a imprensa não... Desde 2000 a imprensa não divulga ali como divulgar? Pô, o Rafael tá bem pra caramba. Olha, o Rafael tá ali, o Rafael, olha, casou, o Rafael tá com filho, o Rafael tá com... Não faz, né? Aí agora, pô, o Rafael levou uma multa de trânsito, brigou com o guarda e papapá, foi preso. Então não divulga, as pessoas não sabem da minha vida. A minha vida é muito maior que isso. Então, meu trabalho, aí, sabe, ainda tem uns dementes, sabe, que falam, ah, mano, duvido, acho que você tá na nóia. Eu falo, amigão,
Como que eu vou estar na noia, casado, cuidando de 2 filhos, trabalhando pra cacete? Porque não tem, né? Eu sou um dependente químico, então não tem como eu fumar um craquezinho socialmente, Sim. né? Ah, não, eu vou usar de final de semana. Não existe. Ou você tá bem porque você não tá usando, ou você tá quebrado. Que em 2000 eu cheguei numa encruzilhada na minha vida que eu já não aguentava mais, né? Eu já não aguentava mais, porque eu, mesmo louco, drogado, sujo, debaixo da ponte, a minha consciência continuava. E eu, como uma pessoa inteligente, eu me via escravizado, me via acorrentado e não conseguia sair daquilo. E aquilo, mano, me dava mais desespero. Eu falava, meu, o que eu tô fazendo aqui? Eu não consigo sair disso, mano. Eu troquei minha vida, eu troquei minha família, eu tô na merda e eu não consigo sair disso. Eu falei, meu, eu não vou. Ou eu paro com isso, ou eu vou me matar. Aí um belo dia, meu, peguei um 8ão, pus na cinta, fui pra um hotel com um monte de pedra de crack e falei, meu, eu vou me matar de overdose. Comecei a pôr a pedra no cachimbo, pá, inteira e tal, e não morria, mano. Não tinha nem convulsão que eu tinha normalmente, overdose, tudo. Eu não morria. Aí, meu, comecei a fazer roleta russa. E pai, nada. Aí eu lembrei de um telefone de um amigo meu, Dr. Carlos Magno, que era delegado na época de prevenção do DENARC. Eu liguei pra ele do hotel, falei, doutor, você tem 10 minutos pra chegar aqui, eu tô no quarto tal, no lugar tal, papapá. Se você não chegar, você pode vir aqui que meu corpo tá aqui. Meu, ele chegou rapidão, me levou e resumindo, fiquei quase um ano e meio internado numa clínica evangélica podre, sabe, sem noção de nada. Eu tinha que orar o dia inteiro, acordar 5 horas da manhã pra orar. E eu já passei pelas melhores clínicas do país, as melhores mesmo. E nunca adiantou não. Mas eu falei, meu, eu já perdi 13 anos da minha vida, eu vou ficar aqui, eu posso ficar aqui 13 anos e sair bem, é o que eu preciso. Se eu tiver que ficar aqui 13 anos, eu vou sair bem. E fiquei lá quase um ano e meio, saí bem e depois nunca mais tive problemas. Muito bem. Agora, conta pra gente, amiguinho, alguma dessas histórias inacreditáveis que você viveu e estão relatadas no seu livro. Teve várias, né? Teve várias coisas, né? Eu passei, na minha época de dependente, eu saí de São Paulo. Falei, mano, eu vou pro Rio de Janeiro e que lá não tem crack, entendeu? E eu vou pra lá e, mano, eu fui pro Rio de Janeiro e comecei a fazer crack, né? Porque na época eu não vendia o crack pronto, você tinha que fazer na colher e tal. E, meu, a vida me pôs numa situação que, resumindo, eu fui pra lá, acabei dando bote numa caixa de uísque do meu pai, aí fui pro morro ali, Ipanema, descendo o morro, eu cruzei com uma amiga na época da Neuzinha Brizola, fui parar dentro do apartamento da Neuzinha Brizola, fazendo crack pra ela. E resumindo, mano, eu fui pro morro no Rio de Janeiro, uma comunidade, onde eu passei quase um ano dentro de uma facção criminosa, tomei tiro, né? Então participei muito ativamente do tráfico, em contenção. Você virou gerente do tráfico? A gente, depois de um tempo, sim, né? Fui baleado, tudo. E teve várias situações né? Teve a da pilha, né? Que o nego fala, Rafael Pilha e o caralho, papapá. Mas aí quando as pessoas não sabem exatamente o que é. O cara engoliu pilha. O Rafael Pilha. Mas não sabe o que aconteceu. Eu tava num hospício, eu tava num manicômio judiciário. E, meu, todo mundo de avental. Você jogava uma bituca assim, você via 30 manos se batendo, se chutando, se machucando. Os caras, meu, tomando mijo, comendo merda. Eu falava, meu, pelo amor de Deus, como que eu vou fazer pra sair daqui, né? E não tinha jeito, uns murão alto, tudo fodido, não tinha como sair. Eu falei, meu, o único jeito de sair daqui é eu indo para um hospital, porque aí eu vou para um hospital e de lá eu dou um pinote. Aí eu fingi que eu tive convulsão, eu lembro até hoje, tinha um cinzeiro de madeira no negócio, mano. Os caras moscou, eu peguei a porra do cinzeiro e pau na minha cabeça, aí me joguei no chão, fingi que tava tendo uma convulsão. Fez um galo desse tamanho, os caras foram lá, olharam, puseram gelo e não fui. Aí eu tava na época, tava com aqueles Discman, mano, aqueles Discman assim, eu falei, puta que pariu, deitado na cama assim, olhando. Aí eu não sei, eu fui mexendo no negócio da pilha. Eu falei, mano, eu vou engolir essa porra, porque de repente os caras me tiram daqui, né? Mas eu falei, não, a pessoa tem que ver, porque se eu falar, os caras não vão acreditar. Aí o enfermeiro tava próximo assim, eu já peguei a pilha assim, eu falei, mano, e aí, beleza? O cara olhou pra mim assim, eu mostrei a pilha pra ele, e pum, aí ele veio correndo, eu já pus a outra.
Aí, né, os caras, eu era conhecido também na época, independente da situação de merda que eu tava, eu era um cara conhecido, tudo. Aí não deu outra, aí os caras me levaram pro hospital. Aí eu fui numa combosa, né, mano, lá da instituição, com 2 tiozinhos. Aí cheguei no hospital pra tirar raio-x. Aí eu falei, meu, vou fumar um cigarro. Aí eu andei uns 3 metros, acendi o cigarro e tal, e conversando com os tiozinhos. Aí eu andei 5 metros, aí depois comecei a brincar com os tiozinhos. Aí eu vou dar uma olhada ali, mas cuidado que eu vou fugir, hein? Aí os caras, hahaha. Na hora que eu caminhei 10 metros dos caras, eu falei, agora eles não me pegam mais. Aí eu saí correndo. Conseguiu fugir? Consegui, mas foi por isso que o negócio não era fome, né, meu? Os caras acham que falam, tipo, mano, o cara tava sequelado, maluco, não. Foi tudo pensado. Eu fiz isso pra fugir de um manicômio judiciário. E consegui, que não tinha outra forma. E é verdade que quando você foi gerente do tráfico, chegou a levar um tiro no ombro? Foi. Porque eu fui, né, tá até no livro, né? Aqui as pedras do meu caminho. Eu fui lá e, meu, de besta, porque a Neuzinha um dia surtou lá, cracada, cheia de crack na cabeça. E na época ela era filha do governador do Rio de Janeiro, né, do Leonel Brizola, papapá. Então tinha todo o esquema, o pai dela sabia que ela usava droga, ela tava com o bebê pequeno, então ele mandava buscar todo dia, segurança, e o cara... E um dia a mulher surtou. E veio com uma faca pra cima de mim, o traficante tava lá e eu saiu fora, teve uma confusão. Ele falou, mano, você tem pão? E eu falei, não tem. Ele falou, vamos lá então pro morro lá e pá, você vai ficar na casa da minha avó e pipipi, mano. Uma hora eu cheguei e falei, mano, eu quero trampar. Né? Porque eu também tinha o meu vício, né? Também, né? Pá, não tinha crack, mas, mano, cheirando, entendeu? Eu tinha o meu vício, falei, meu, eu quero trampar. Aí eu comecei a trampar de olheiro, de fogueteiro. E assim foi, contenção, né? Aprendi a atirar de fuzil, já sabia atirar, né, com pistola, com revólver, então aprendi a atirar de fuzil, tudo. E, meu, teve uma vez que eu tava na contenção, foi daí que, né, que eu tomei esse tiro, foi aí que eu fui meio que pra gerência, pra parte desses negócios, porque a gente ficou segurando na bala quase 2 horas a polícia, entendeu? Eu fui baleado, tomei um tiro aqui no meu ombro direito, que eu nem senti, a adrenalina é tanta, né? É muita loucura. Eu vejo hoje na televisão e falo, um tiroteio de 50 minutos. Você fala, puta que pariu, você nem imagina o que é essa adrenalina. Aí o cara que tava comigo falou, alemão, mano, você tomou uma nas costas. Eu falei, imagina, mano, não tava sentindo. Aí quando eu pus a mão assim, que eu olhei que minha mão tava cheia de sangue, eu fiquei careta na hora, minha pressão caiu, foi uma cagada. Mas eu fui atendido lá mesmo, né? Porque normalmente tem os PS, né, os pronto-socorro dentro das próprias comunidades, principalmente no Rio de Janeiro. Meu, tem bolsa de sangue, tem a porra toda, tem médico, tem tudo. Né? Só que é num lugar, né, não é uma sala de cirurgia, era um barraco. Né? Então eu fui atendido lá e depois disso, até pela minha atitude de ficar ali quase 2 horas trocando tiro com a polícia, segurando tudo, aí me puseram para um lugar melhor e eu abri a barraca com 180 quilos de cocaína. E o que te levou a largar o tráfico? O moleque que trampava, né, no movimento lá, que eu conhecia, tudo, o moleque devia ter o quê? Uns 15 anos de idade. E tipo, meu, o cara pegou uma droga lá, sabe? E não pagou, e papapá. O cara, funcionário, tudo bagulho, meu, os caras judiaram do cara, chamaram e, mano, atiraram no cara, tacaram fogo na perna do cara, atacaram na outra, dava tiro no joelho, tiro na mão e tudo, mano. 100 pessoas em volta olhando, inclusive a mãe do menino, né? Entendeu? Que não se metia ajoelhado. E foi, meu, o cara mostrando, falou, mano, tá vendo? Aqui, ó, e pá, e tal, e, mano, depois daquilo eu fiquei apavorado. A verdade foi essa. Depois que eu vi aquilo, eu falei, mano, o cara tá aqui, esse moleque tá aqui antes de eu entrar. E, mano, o cara tá tacando fogo no mano sem dó, entendeu? Dando tiro no ombro, no joelho, na bunda, no pé, no pinto, em tudo que era lugar. E o cara vivo. Né? O cara vivo, eles não matavam o mano. E a gente sendo obrigado a assistir aquilo lá. E depois disso eu fiquei meio assim, né? E, meu, um dia o cara chegou pra mim e falou, mano, nós precisamos trocar uma ideia, vamos lá pra nós trocar uma ideia. Eu falei, nossa, eu falei, mano do céu, eu falei, vou pra merda, né? Que é isso? Já vou lá pro micro-ondas mesmo, né? Aí ele falou, e aí, Rafa, tal, mano, o que é? Você tá meio estranho, papapá. Eu falei, meu, arrumei uma desculpa na hora, falei, tô com saudade da minha família, tal, papapá. Aí, meu, como ele já sabia o que eu era, também quem eu era, tudo.
Ele falou, mano, isso aqui não é mundo pra você, papapá, papapá. E tipo, mano, meio que liberou, aí eu fui embora. Também li uma história muito assustadora no seu livro sobre uma vez que tacaram fogo em você. Isso aí, porque, meu, eu tava fumando 70 pedras de crack por dia. Né? Outro dia eu tava fazendo uma conta, mais cigarro, mais não sei o que. Na época eu não tinha nem chinelo, morando na rua, tava ganhando quase 25 mil por mês. Que eu saía roubando pra sustentar meu vício. Aí, meu, um dia dando uma paulada com uma mina que às vezes eu tava noiado, pedia pra ela ir pegar uma pedra pra mim, um goró, cigarro pra poder usar a droga. E chegou um cara, ela era marmita de um cara lá da rua, morador de rua também, e o cara queria fumar. Eu falei, mano, eu não te conheço, e pá, né? Aí eu tava preparando o cachimbo assim pra dar uma paulada e o cara veio por trás de mim com um litro de álcool cortado, né? E jogou nas minhas costas e tacou fogo. Meu Deus! Aí tacou fogo. Aí como eu tava num terreno baldio, eu me joguei no chão, né? Me esfreguei na grama, na terra ali e apagou. Né? Mas também teve essa zica aí. Morar na rua não é fácil não, é zica. Você teve quantas overdoses? Meu, assim... Foram 9 overdoses, né? Convulsão mesmo, eu tinha todo dia várias, mas overdose eu já tive até em cima da moto. Eu senti que eu ia ter uma overdose e subi na minha moto, falei, mano, tô ficando preto, tô tendo uma overdose. Aí eu tava até debaixo da ponte ali e acho que eu tinha na época, uma Vespinha, alguma coisa assim, sabe? Véia. Falei, vou correr pro hospital, tô perto do São Luís aqui. Vou correr pro hospital, porque eu tinha plano de saúde, que meu pai continuava pagando, e pipipi, popopó. E eu não lembro de mais nada. Quando eu acordei, eu tava no corredor do ônibus, com o ônibus parado em cima de mim, os caras fazendo massagem, né, no coração, massagem cardíaca e, mano, me ressuscitando. Você chegou a ser preso quantas vezes, Rafael? Mano, eu acho que outro dia a gente vendo aí, acho que eu tenho uma 27, 28 passagens da polícia, de tudo. Como era? Porte de arma, tráfico, 157, 155, tudo tem nas minhas coisas, que foi a época que, né, principalmente essas passagens que eu tenho hoje, que fala, puta, o cara, mano, tem uma capivara monstro. Mas não é, também tenho muito porte de entorpecente que na época era crime. Hoje, se nego te pegar com meia dúzia de pedra de crack, ou 3, 4 pinas, não dá nada. O PM vai lá, joga o bagulho no chão, pisa e te manda embora. Na época não era crime. Eu era preso, podia ir para um CDP, tinha que assinar, entendeu? Então tem muitas coisas desse tipo também. E como era a vida na cadeia? É uma merda, né, cara? É uma merda. Não tem como você gostar da cadeia, porque é uma coisa que, querendo ou não, te priva, né? De toda a sua liberdade, né? Então você acorda, você tem regras, né? Tem um monte de coisa, né? Você não sente o cheiro da rua, você não vê um verde, mas a primeira vez que eu fiquei aqui no CDP de Pinheiros, que eu fiquei uns quase 4 meses, tudo, eu comecei a fazer coisa para não pirar, né? Então, eu corria no mesmo lugar, sabe? Eu pegava, fazia sombra de boxe, sabe? Eu me ocupava para não pirar, porque, né, eu já tinha a minha tendência já meio depressiva devido à droga e o caralho, papapá. Então eu me apegava a isso porque eu sabia que eu ia pirar rapidinho. E graças a Deus também, até o pessoal, a rapaziada da cadeia, tudo meu, foi sempre muito bacana comigo, entendeu? Muito de boa, sempre me trataram super bem. Mas toda vez que eu fiquei preso, eu sempre fiquei sozinho. Eu não permitia que ninguém da minha família fosse me visitar para passar por qualquer tipo de constrangimento. Então todas as vezes que eu puxei sozinho e consciente. Mas é uma merda, né? Outra coisa muito triste foi a sua tentativa de suicídio. Foi. Você consegue contar um pouco por que você fez isso? Eu fiz por causa de uma depressão mesmo, né? Eu me separei no final de 2008 da mãe do meu filho, do Cauã. E ela, devido a negócio financeiro, né, a mulher queria me tomar um dinheiro. Eu tinha uns imóveis, tal, e ela querendo me chantagear. E resumindo, eu fiquei mais de 1 ano sem ver meu filho. Aí em 2009 eu surtei, entrei no elevador para ir ver minha avó, não lembro mais nada. Aí eu só lembro de flash. Né? Hoje, né, eu vejo o livro, tudo, tem uma foto aqui no livro, que é do elevador. Aí, mano, você olha pro elevador assim, e você fala, mano, tem 3 litros de sangue aqui, eu perdi muito sangue. Como foi a cena?
Meu, eu não lembro, eu lembro de Flash. Eu lembro de Flash. Eu lembro das pessoas negociando comigo, eu lembro do barulho, do vidro cortando o meu pescoço. Eu tomei, mano, sei lá, 50, 60 pontos no pescoço. Aí o nego me tirou, o pessoal daquela unidade médica intensiva do Corpo de Bombeiro me tiraram. Aí eu lembro, assim, eu saindo de maca, o cara conversando comigo, depois eu não lembro de mais nada. Aí até a Record mesmo deu que eu tava morto. Porque eles ficaram 15 minutos em cima de mim, com ressuscitador, entendeu? Eu lembro do cara falando, meu, ele tá perdendo ele. Aí os caras, pum, né? E depois de 15 minutos eu lembro que eu via, sabe, tudo meio assim, e as pessoas dando que eu tava morto mesmo. Aí ninguém entendia, porra, puseram o cara todo cortado dentro da UTI móvel e não sai do lugar. Aí depois que o povo foi saber que não adiantava, eles tinham que tentar me reanimar ali que eles iam me perder. Então foi muito louco isso aí, e foi depressão, né? Foi comprovado, não estava drogado, não tinha nada disso. Era depressão pura mesmo, eu tive essa tentativa de suicídio. E quais os planos futuros, Rafael? Você tem muitos trabalhos por vir? A gente está com os projetos, né? Fora o projeto do filme, eu continuo lá com a Sônia, porque eu não trabalho para a Rede TV, eu trabalho para a produtora Câmera 5. Né? Então eu estou trabalhando o filme, né? Estou trabalhando o livro, agora eu vou começar a dar palestras, né? Palestras em empresas, palestras em escolas, né? Porque eu acho bacana, porque os pais não sabem, né, meu, lidar, até o próprio jovem mesmo, né? Porque hoje o jovem está aberto a tudo, né? E não é que o cara, a liberalidade, né? A liberação de tudo, e mano, não, vou experimentar tudo, e ele tem que saber. Isso até uma maturidade, né? Para finalizar, tem algum recado que gostaria de deixar para nossos telespectadores? Meu recado, principalmente é um público de muitos jovens, né, que estão aí, né, e tipo, meu, você pode ser careta para algumas coisas, né, você não precisa mostrar porra nenhuma para ninguém, você não precisa mostrar pros seus amigos que você é malandro e tem que fumar, tem que cheirar. Meu, puta, eu vejo a molecada hoje descendo Augusta, sabe? Bebendo uma garrafa de vodka pura e, mano, os caras passando mal. Isso não é loucura, né? Você não curte nada disso. Acho que saber dizer não, né? Ter consciência. Os nossos jovens hoje, né? Veio uma leva bacana de jovens bons, né? A gente vê os jovens de hoje, você fala, meu, o cara tá com 19 anos, mas ele é meio bobão, entendeu? Mas não é. Eu acho que é mais legal essas pessoas mais inocentes, mais puras, do que a malandragem. Então veio uma leva bacana. Só precisa da direção, né? Que você pode realmente fazer tudo na sua vida, né? Mas dentro do limite e principalmente preocupado com você, né? Até brinco, eu falo, ai de mim se não fosse eu, né? Então quem tem que se valorizar, você tem que se valorizar, dar importância, né? E ser saudável, né, dentro da normalidade hoje é muito bacana também. Isso mesmo! Muito obrigado, Rafael! Você tem uma história de vida muito legal, hein? Fiquei muito feliz poder bater esse papo com você, amiguinha! Você deu sorte, hein, Craquinho, que eu tô bem, senão no comercial aqui eu tinha pego você e jogado pra dentro do caixinho. Você ia virar fumaça. Que isso, bicho! Muito bom, obrigado, Rafael! Valeu, Craquinho. Obrigado, gente. É isso aí, pessoal! Não se esqueçam de comprar o livro do Rafael, As Pedras de Meu Caminho, nas melhores livrarias. E também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e compartilhar nas redes sociais. Tchau!